É sua obrigação manter as suas batatas longe do meu porco. Opa! E aí, beleza? Na semana passada a gente publicou um vídeo sobre o passeio que a gente fez lá pra San Juan Island e foi um passeio sensacional porque a gente realizou um sonho que foi ver orcas em seu habitat natural. Foi muito legal, eu espero que você tenha assistido esse vídeo. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui no post. Mas é o seguinte, enquanto eu tava lá na ilha, eu gravei uma história a respeito de uma guerra que aconteceu lá, que é chamada Guerra do Porco, que é uma história meio maluca de uma guerra que aconteceu entre britânicos e americanos por lá. E eu tô me sentindo meio mal de ter tirado essa história do vídeo, eu resolvi trazer pra vocês. Então fiquem aí com a Guerra do Porco. E essa ilha aqui, essa ilha tem uma história fantástica, que é o seguinte: eles têm duas bases militares aqui, uma dos britânicos e uma dos americanos. E eles instalaram essas bases aqui por causa de um porco. A história é meio maluca, mas é a seguinte: tinha uma empresa, uma empresa britânica, que ela era dona da maioria das áreas aqui dessa parte do Washington, a parte desse canto do Canadá, Washington, Estados Unidos e tal. E aí essa empresa virou para os governos americanos e britânicos e falou o seguinte: olha, me dá incentivo fiscal, me dá abate nos impostos, que eu libero essas terras para vocês. E ele fez isso e beleza, essa empresa fez isso, né? O governo americano virou para seus cidadãos e falou assim: gente, tá liberado, cola lá, começa a explorar aquelas terras, pode viver lá e tal. O governo britânico, ou pelo menos a empresa britânica, falou para os seus funcionários: ó, vai lá, pode criar casa lá, beleza, tá tudo liberado, a casa é de vocês. Um americano, ele veio para essa ilha e ele começou a criar uma fazendinha ali, com plantação de batata, umas plantações e tal. E um porco começou a comer as batatas dele. E isso aconteceu 1, 2, 3, chegou uma hora que o cara ficou putaço e falou: quer saber uma coisa, eu vou fazer um pouquinho de bacon. E pá, matou o porquinho. O porquinho virou bacon. Só que esse porquinho tinha um dono. E o dono era esse irlandês que trabalhava para a empresa britânica. Ele ficou putaço e foi tirar satisfação com o americano: ô seu louco, você matou meu porco, cara. Aí o americano falou assim: pô, desculpa, ele tava comendo minhas batatas, desculpa ter matado o seu porco, mas tô aqui $10 para poder pagar pelo porquinho que eu matei. $10 já era uma grana absurda lá. O irlandês virou para ele e falou assim: não, $10 é muito pouco, eu quero $100 pelo meu porquinho. O americano falou assim: isso é um ultraje, eu não vou pagar isso. Quer saber uma coisa? Eu não te devo nada porque o seu porco tava comendo as minhas batatas. Aí, diz que disseste que dizia a carta, tem uma história que fala que o irlandês virou pra ele e falou o seguinte: ó, não, é sua obrigação manter as suas batatas longe do meu porco. Ai, como eu quero que isso seja verdade, mano. Mas enfim, aí o irlandês falou assim: ó, não vai pagar, você não vai pagar $100, então beleza. Chamou os militares britânicos pra prender o americano. O americano, por sua vez, falou assim: ah, então eu vou chamar os militares americanos. Aí os militares britânicos colaram, fizeram uma base aqui e foram tirar a satisfação. O negócio começou a ficar cada vez pior, cada vez mais assim, menos diplomático e mais agressivo. O governo americano começou a mandar soldados pra cá porque ele achou que, olha, os britânicos estão dominando nossas terras. Então a gente precisa lá proteger aquela ilha porque aquela ilha é nossa. E aí os britânicos pensaram a mesma coisa. Falaram assim: aquela ilha é nossa, a gente vai mandar soldado pra lá, vai mandar canhão, vai mandar armamento, vai mandar um monte de coisa. E começou nessa ilha, que é uma ilha relativamente pequena, começou a se criar um conflito por causa de um porco. É a chamada Guerra do Porco, o nome dessa guerra é Guerra do Porco. Mas enfim, eles não atiraram em ninguém, nenhum dos lados atacava, eles só estavam defendendo ali as suas terras, porque alguém de muito bom senso virou para ele e falou o seguinte: esse conflito é muito idiota, então não dê o primeiro tiro. Se alguém atirar em vocês, vocês vão lá, revidem, protejam suas terras aí, protejam suas vidas, mas não deem o primeiro tiro. E ninguém deu o primeiro tiro. E aí os soldados ficavam, tipo, cutucando um ao outro: aí, ô seu cara de bobão, ô seu cara de batata, comedor de grama do cacete. E aí pra ver quem que dava o primeiro tiro, mas ninguém deu. Aí a coisa foi indo assim, aquela coisa de vai, ninguém ataca. O governo britânico e o governo americano, eles resolveram entrar num pacto de paz,
para selar o conflito, e aí meio que acabou a guerra. Então os soldados britânicos que moravam aqui na ilha começaram a se dar bem com os soldados americanos, eles tinham competições esportivas entre eles, então eles competiam entre eles, eles iam, quando tinha festa de feriado americano, os britânicos iam pro lado americano da ilha, a mesma coisa, quando tinha feriado, alguma festa britânica, os americanos iam pro lado britânico da ilha. E uma curiosidade final é que, justamente por causa disso tudo, eles ainda têm uma bandeira aqui nessa ilha, uma bandeira britânica nessa ilha, e quem hasteia essa bandeira e quem desce essa bandeira são os americanos. Então esse é um dos únicos lugares do mundo onde americanos, eles hasteiam, eles descem bandeiras que não são bandeira americana. E essa é um pouquinho de história aí, cara. E tudo isso, de novo, por causa do porco! Cara, surreal essa história, completamente maluca. Pensa o seguinte, tipo, efeito borboleta, teoria do caos. Dois caras começaram um conflito entre eles por causa de um porco. Isso gerou um conflito armado entre dois países, cara. É uma coisa completamente surreal. Isso ficou de fora do último vídeo, porque o último vídeo ficou um pouquinho grande demais. Acho que ficou com um pouquinho mais de 18 minutos. Mas eu tinha que fazer esse vídeo porque, assim, é um pouquinho de história dos Estados Unidos e eu sempre gosto de trazer isso pra vocês. Esse vídeo ficou um pouquinho mais curto que o normal, mas ainda assim eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, né? Dá um like aqui embaixo, assina o canal se você ainda não assinou. Clica naquela porcaria daquele sininho, porque é o único jeito que você consegue receber as notificações do que a gente tá publicando, do que tá vindo por aí. E não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque isso ajuda muito a gente, certo? Até o próximo episódio, gente. Abraço. Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia, mas chouriço não faz isso, cuidado, ele é um porco-aranha.